Illuminari. Aliás, esse é o grau 281. Você tem que colar o grau 280 para ver o que foi falado nos originais, 2 horas de um vídeo que vai mudar tua visão sobre tudo, sobre a fé, sobre a cristandade, sobre a Bíblia. É ou não é? Quem assistiu o grau de ontem? Tem gente que fica, passa muito tarde. Favoritismo. Presta atenção. Esse horário foi escolhido há 7 anos atrás e sempre deu certo. Então faz o seguinte, não é obrigado a assistir ao vivo, assiste gravado, na hora que você quiser e puder. Se coloque no lugar das outras pessoas, a maioria vence, é um escrutínio. A maioria gosta desse horário. Por isso que eu faço nesse horário. Não é uma imposição. Quem assistiu o grau de ontem viu os capítulos 1, 2 e 3 de 2 Timóteo, que são extremamente libertadores, especialmente o final do grau de ontem. Hoje vamos terminar 2 Timóteo, Illuminari. As últimas palavras de Paulo que temos registradas antes de sua morte, da sua morte. Veja que no reino, como temos ensinado desde o grau 146, será o grande julgamento de um dia. E um dia é o quê? Para o Deus atemporal, como se fosse o quê? 1000 anos. Então, o milênio, onde mortos e vivos comparecerão diante dele na Nova Jerusalém, no centro, no Iod do novo mundo do reino. Entenderam isso? Você vai ver nos originais de Apocalipse, quem já colou desde o grau 146, a todo momento que nós perpassamos por escatologia e temas de escatologia, seja por Jesus, seja por Lucas, seja por Paulo, nós falamos sobre o reino. E o reino é o grande julgamento. O reino é o Supremo Tribunal Federal. O reino é a última instância. É o julgamento de vivos e de mortos. E Paulo começa esse capítulo 4 falando isso. Paulo continua. Quem está preparado aí para as últimas palavras de Paulo e sua despedida? É hoje. São as cartas dos anos 62, 64, 65 depois de Cristo. Logo depois vem o microapocalipse dos Zelotes, 66 até 70 depois de Cristo. Paulo continua. Na presença do Criador e Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos no seu reino. Onde é que ele vai julgar? Está aí na tua Bíblia. Está no original. Eu deixo minhas últimas palavras a você, Timóteo. Ensine a verdade. Esteja preparado o tempo todo. Na tua Bíblia está dentro de tempo, fora de tempo. Exorte, refute, corrija com amor e verdade. Em breve os chamados cristãos não suportarão ouvir a verdade. Pelo contrário, com coceira nos seus ouvidos, formarão convenções de pastores, padres, rabinos, líderes da Bíblia, líderes religiosos, líderes espirituais, para que preguem para eles apenas a ilusão. Vamos formar aqui uma convenção de cardeais, de bispos, de arcebispos, de pastores, de presidentes, secretários, superintendentes, tesoureiros. Vamos formar esse nicolaísmo, esse clero maldito para quê? A fim de quê? Que cocem nossos ouvidos, que massageiem nosso ego, que preguem para nós o show de Truman, que pregue para nós a ilusão. Os falsos cristãos
vão preferir ouvir mentiras, sofismas, pregações homiléticas, hermenêuticas falsas, montagem de textos, montagem de sermões e não ensinos, autoajuda e materialismo. Revelare. Veja que o termo mito em algumas Bíblias é o mesmo para fábulas em outras Bíblias, assim como nós vimos na carta pastoral a Timóteo, no sentido de pregações que o povo deseja ouvir e não, nunca a verdade. Por isso que está aí no título, depois você vai ver quando sair o geopolítico, o tema geopolítico, do dia de posse de Bolsonaro, da posse ecumênica, como eu tinha vaticinado entre pastores e padres, esse tema geopolítico, depois vai vir aqui o título do grau. Aí o título do grau é exatamente isto. Jesus não veio fundar uma casa de rituais, não veio reformar o judaísmo, Jesus veio destruir o judaísmo. João 2,18 em diante, João 4, olhando para a mulher e dizendo: mulher, a hora virá em que esse templo não existirá mais. E, portanto, o monte que você vê agora vai estar pegando fogo. O templo que você me pergunta, me questiona agora, vai estar em chamas, em pó, no chão, destruído pelo meu poder, pela minha justiça, pela minha vingança. E não tendo mais templo em chamas, e não tendo mais monte em chamas, altares aos deuses no monte, nem Jeová, então eles terão que adorar em espírito. E todo judeu até hoje fica lá se mexendo diante do resto do templo. E adorando em espírito espírito no original é desmatéria, imatéria. A matéria não tem mais casa de rituais, porque a casa é Jesus. Até o judeu que despreza Jesus e espera um Messias não tem mais templo, não tem mais casa para fazer sacrifício, não tem mais casa para entregar dízimo, não tem mais casa de rituais. Toda a igreja evangélica e católica que levanta uma construção que edifica alguma coisa e chama de templo está mentindo, porque a adoração é em espírito. Desde 70 depois de Cristo, Jesus destruiu todos os templos. Entendeu? É isso que eles querem hoje. Fábulas, lendas, mitos, mentiras, sofismas, montagens de sermão, dissertação, homilética, técnicas de persuasão. Para me motivar. Se eu recebi dinheiro, que verdade eu vou pregar para você? E se você me paga dinheiro, se você me dá dinheiro, se eu sou um pregador, que verdade eu vou falar para você? Jesus não veio fundar uma casa de rituais, Jesus veio fundar uma escola que se reúne espiritualmente e imaterialmente, porque amor, graça é imaterial. Nem a Bíblia mais pode ser física. Romanos 2, Romanos 10. Eu posso tê-la fisicamente? Sim, eu posso. Mas só para quê? Para que eu tenha um entendimento do que é maior do que ela. Cristo, graça, amor. O foco é imaterial. Jesus mandou fazer discípulos e não sacramentos, rituais, membresia.
leigos, as séculas prosélitos. Jesus mandou ensinar, portanto, educar é o mesmo radical de eclésia, tirar para fora, abrir os olhos, evoluir a consciência. Portanto, igreja é escola e nunca foi, nunca será uma casa de rituais. Mas Paulo estava aqui vaticinando, não sou eu. Paulo é o profeta aqui. Embora profeta signifique denunciar, Paulo está fazendo isso. Ele está vaticinando e denunciando a corrupção sistêmica, religiosa, política. E ele está dizendo o que iria acontecer depois da sua partida. Tem mais. Paulo continua. Você, Timóteo, porém, nunca pregará mentiras. Será difícil. É difícil contrapor o sistema e ter todo o sistema contra você. Mas cumpra sua missão até o fim, como um verdadeiro professor da verdade. Assim como era na primeira Bíblia, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. É a segunda vez que Paulo usa essa metáfora, parafraseando o Velho Testamento, a primeira Bíblia, falando sobre libação, comparando a sua vida a uma oferta. Porque nada mais é físico. Esse versículo só prova que não existia oferta, nem templo, nem nada. Aliás, desde o grau 146 nós temos visto que nada mais físico existe. Pois minha morte está próxima. Aí vem o grande clichê, é nesse contexto aqui, ó. Combati o bom combate. Contra quem? Contra a mentira, contra o engano, contra o sistema religioso. Terminei a corrida. A corrida do quê? Combate é metáfora de soldado, de alistamento de exército, como Paulo falou ontem a Timóteo. Terminar a corrida é exatamente a metáfora que ele usou ontem. Que é a metáfora da tríade, do delta. Soldado, atleta, terminar a corrida. E guardar a fé, poderíamos dizer que é o depósito, o celeiro, os grãos do agricultor, da lavoura, do trabalhador no campo. Delta aqui nesse clichê. Você está vendo um delta aí? Só sábio, iluminado, consegue enxergar um delta na tua frente. Combati o bom combate, primeira linha, soldado. Terminei a corrida, atleta. Guardei a fé, trabalhador na lavoura. As três metáforas que ele usou ontem. A minha coroa, minha recompensa já está me esperando. O justo juiz me dará. Coroa, outra metáfora, que é o mesmo para troféu, medalha. Minha recompensa já está me esperando e o justo juiz me dará. Não somente a mim, mas a todos que o serviram e esperam ansiosamente pelo seu retorno. A volta do nosso Supremo Mestre. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, que antes cooperava comigo, colaborava, me ajudava, me auxiliava, agora me abandonou também. Ontem nós vimos que muitos abandonaram Paulo. E ele dizia, Paulo, não se envergonhe. Alguns não vieram me visitar de medo de serem presos, medo de perderem seus privilégios, sua vida pessoal, individual, seus direitos. Outros não vieram e nem me citam de vergonha. E agora Paulo está citando mais um, Demas, que me abandonou também. Aí eu pergunto a vocês, professores da verdade, das escolas de Jesus.
E você que prega a verdade, ensina a verdade, pregar no sentido de ensinar, e não fábulas. Esse é o grande engano. É ensino e não sermão. É ensino e não pregação. É ensinador, professor e não pregador. A vocês, professores da verdade, eu pergunto: vocês estão preparados para serem abandonados? Até por aqueles que lhes ajudaram por um bom tempo? Vocês sabem quantos Demas vão aparecer na vida de vocês? Mas vocês também terão Onesíforos. Demas o abandonou, e sabe por quê? Olha o original. Agora me abandonou também Demas, que está atrás de dinheiro e do mundo material. Demas foi para Tessalônica, atrás de dinheiro, interesses pessoais, colocando em primeiro lugar na sua vida o mundo material. O que tem de cristão hoje que diz: Cristo é tudo para mim, e é mentira. Paulo vai falar daqui a pouco sobre os atos. No último versículo, nos últimos versículos da carta a Tito, Paulo vai dizer assim: são os atos que provam quem você realmente é, e não as palavras. Então muita gente diz que Cristo é tudo na sua vida. Ah, Deus é tudo na minha vida. Deus, escuta a música o dia inteiro, canta, escuta a mensagem, lê a Bíblia, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo. Mas isso para o Criador não vale nada. Porque na real, no crivo, você coloca a faculdade em primeiro lugar, o trabalho, a empresa em primeiro lugar, suas viagens, o entretenimento, seu descanso, seu conforto em primeiro lugar, a sua evolução material, o dinheiro em primeiro lugar. Muita gente mente. Demas abandonou Paulo para ir atrás de dinheiro, para ir atrás do mundo material. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas, médico, provável irmão de Paulo, está com ele. Traga Yohanan Moshe, Marcos. Marcos aqui é discípulo de outro professor, que a mãe dele, na casa da mãe dele em Jerusalém, eram feitas as reuniões com Pedro e mais tarde com Tiago, você lembra? Traga Marcos com você, Timóteo, porque preciso que ele me ajude. Ele é muito útil aqui na minha missão. Revelare. Aqui temos uma preciosa reconciliação entre Paulo e Marcos, como já vimos nas cartas anteriores. O cristão verdadeiro e o professor da verdade está sempre pronto para perdoar, como uma criança, esquecer, dar uma nova chance, dar graça, começar de novo, como se nada tivesse acontecido, porque tudo é crivo, tudo é experiência e tudo é amadurecimento, mas não é experiência para separar, é experiência para suportar em amor e andar junto. Sabe o que é isso? Ele está chamando Marcos de novo. Vocês lembram do episódio que aconteceu entre ele e Barnabé por causa de Marcos? Quem lembra? Atos Macelerim. Veja, se afastar, não reconciliar, não ter a capacidade de voltar atrás por causa do ego, de assumir seus erros, de perdoar e esquecer, são atitudes dos que não vencerão este mundo, dos não cristãos. Quem tem mágoa, tem ego, tem, portanto, o diabo. Paulo continua. Quando Paulo chamou
Yohanan Moshe Marcos para trabalhar com ele novamente, é porque Paulo viu que Barnabé estava certo, reconheceu. Não que justificasse o fato de que Marcos, imaturo naquela época ou por outros motivos, abandonou o trabalho com Paulo. E Paulo não gostava quando as pessoas não tinham constância e o abandonavam. Então, ou Paulo julgou mal e depois reconheceu, e Barnabé confiava no seu primo, Marcos. Inclusive, nós vamos ver na carta de Pedro que Pedro também confiava muito em Marcos, e era muito próximo dos trabalhos de Marcos, trabalhavam juntos. Ou então, Paulo só estava crivando para conhecer Marcos, ou Marcos tinha sido imaturo e agora tinha evoluído. Mas seja a forma que for, houve uma reconciliação. E eu pergunto a vocês, quem é que tem essa habilidade de esquecer tudo e começar de novo? E começar ainda melhor? Sem nenhuma mágoa. Eu vou lhe responder a pergunta que eu mesmo fiz. Só aquele que tem o Espírito de Cristo. Quem não tem o batismo com Espírito, que não é aquele batismo que você aprendeu místico, não. Porque o que tem de cristão que diz que tem aquele batismo, aliás, os dois batismos, o material e o espiritual, o das águas e o espiritual do Espírito, mas guardam mágoa, mas se vingam, mas nunca perdoaram alguém, mas se afastam daqueles que não gostam. Ei, cristão, nós não fomos chamados para andarmos com quem nós gostamos. Nós não fomos chamados para andar com quem pensa igual. Pelo contrário, nós fomos chamados para andar com quem pensa diferente. Nós fomos chamados para a reconciliação. Viu? Essa é a capacidade que dá o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo, quem não tem o Espírito de Cristo não consegue perdoar. Viu? Viu? Timóteo, enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa, que seria hoje como uma blusa de lã para o frio, que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus rolos e pergaminhos. Educare. Aqui o termo livros ou rolos que aparece na sua Bíblia, no original é biblos, que nós vimos ontem os originais de 1 Timóteo 3,16. Quem lembra? Que eu expliquei toda a história da Bíblia. Por que chamamos de Bíblia a lei? Por que chamamos de Bíblias? Então aqui aparece o termo bíblios, quando fala rolos aí, livros. O mesmo que Bíblia hoje. Esse termo grego apenas indicava e ainda indica livros ou volumes, compêndios, compilações. O plural de livros, a junção de livros, pois originou-se, agora a gente vai um pouco mais atrás ainda, do termo bublos, que era um papiro egípcio. Você pode escrever aí, bublos. De bublos, um papiro egípcio, surgiu biblos do grego, que são os rolos de pergaminhos. Depois da planta veio a pele de animal e depois veio o papel. E hoje estamos na última era, que é a era digital, já chegando na era do holograma. Paulo continua. Alexandre, o ferreiro, que se diz mestre,
sempre me fez oposição. E oposição, adversário, inimigo é o quê? Diabo, Satanás. Passou anos tentando destruir meu trabalho por puro ego. O Criador dará a devida retribuição por tudo o que ele me fez. O Criador é justo. Tudo que você faz para mim, você não está fazendo para mim. Você está fazendo para o Senhor. E vocês escolherão. E olha, fiquem felizes se vocês escolherem aqui. Cuidado com ele. Timóteo, cuide com Alexandre, o ferreiro, pois o prazer dele é ser nosso opositor. Ele passava o dia todo pensando em como me caluniar, guiado pelo ego. A alegria da sua vida é tirar pessoas da verdade. Falando agora sobre meu julgamento, e quantos Alexandres nós temos hoje, né? Ferreiros, latoeiros que cuidam de metais. Na verdade, é aquele profissional que cuida de metais, do cobre, da prata, do ouro. Talvez fosse um ourives, alguma coisa assim. O mais provável, ferreiro. Quantos Alexandres que têm o prazer, a motivação deles, como diz lá em Filipenses 1, é pregar por ego. Eles não constroem, eles só destroem. Nós tivemos um caso desse no sul de Santa Catarina, de um grupo que a gente tinha, que surgiu um pseudo-mestre ali. Ele dissolveu o grupo no sul de Santa Catarina. Dissolveu o grupo, dizendo que não precisa de mestre, mas ele era o mestre. Que não precisa de áquio, que não precisa de nada e que cada um tem que seguir a si mesmo. Aí sabe o que aconteceu? Foram na dele e o grupo de 30 acabou. Aí eu fui agora lá, socorrer, ensinar, mostrar, apontar, ainda tenho que ir lá de novo. Resultado, esse Alexandre do sul de Santa Catarina, o ferreiro, está em casa sem fazer nada, sem reunir nada, mas todo feliz, porque conseguiu destruir um grupo. Pasmem, mas a fé atrai pessoas assim. O prazer deles é espalhar, destruir. Eles têm dom? Não. Eles geram frutos? Não. Eles geram filhos? Não. Eles ensinam? Não. Eles só querem destruir. É incrível isso. Mas na fé se encontram essas pessoas. Falando agora sobre meu julgamento. Na primeira audiência, ninguém apareceu. Na primeira instância, primeira audiência, entende assim? Como sinônimo de tradução da raiz. Ninguém apareceu para me defender. Todos me abandonaram. Vocês acreditam nisso? Que ninguém da igreja em Roma, e nós vimos isso em Atos 28, nos originais, o problema que Paulo tinha com Roma, ninguém foi capaz de ser testemunha, ou por medo ou por vergonha. Ninguém! Vocês sabem o que é áquil? Passar aí, quando Paulo foi preso, eu vou colocar aí 20 anos. Eu só tenho 7 anos de estrada, fora do sistema, mas dentro do sistema muito mais tempo. Mas vou contar só fora, que eu não vou contar o tempo do Paulo dentro, vamos contar o tempo do Áquil fora, 7 anos. Imagina vocês, depois de 20 anos ensinando as pessoas, quando eu sou preso, ninguém vai de testemunha ao meu favor. Todos abandonaram Paulo. Aí Paulo, cheio de amor, diz assim: desejo que o Criador não cobre isso deles. Aqui ele já está mais ponderado, porque no capítulo anterior nós vimos que Paulo disse assim: eles vão pagar. Diante do Criador eles vão pagar. E aqui Paulo está dizendo: desejo que o Criador não cobre isso deles.
Que coisa, não é? Mas o Criador sempre esteve comigo. Ele me deu forças para que conseguisse cumprir a missão de anunciar a graça. Mesmo que todos me abandonaram, eu tive forças em Deus de cumprir a missão de anunciar a verdade e a graça a todas as nações pagãs, cumprindo o ide por todo o mundo. E como diz o provérbio, olha aqui Paulo citando cultura popular, um provérbio. E como diz o provérbio, eu fui libertado da boca do leão. E aí quem não tem cultura vai achar que Paulo enfrentou os leões em alguma cova, em alguma arena. Aqui, esse texto é extraordinário. Porque vocês sabem que Paulo é cheio de metáforas. O atleta, o agricultor, igual Jesus. Como todo bom mestre. O soldado, o combatente, o guerreiro, o filho, o pai, o tutor. E aqui ele está usando um provérbio que tem metáfora, que é o leão. E o leão representa o que aqui? O mal, os inimigos. Mas quem é que mata, rouba e destrói? De João 10. O sacerdote ladrão, corrupto, mercenário. Aqueles que usam o nome de Deus para roubar as pessoas, como vocês viram nos originais de João 10. Então quem é o leão? O diabo criado pela Igreja Católica na Idade Média ou o ego das pessoas, os inimigos do bem, os inimigos da luz, os que se transvestem de crentes, de cristãos, de judeus em nome de Jeová, de Jesus, de Alá, para perseguir aqueles que fazem o bem? Está vendo que leão aqui é uma metáfora para aquela figura imaginária chamada Satanás? E novamente ele diz, o mal, o leão, olha só, quem é sábio está entendendo, o mal, o leão, jamais vai conseguir me impedir de cumprir minha missão e chegar no reino imaterial. A glória é do Criador para sempre, atemporalmente. Saudações a Priscila e Áquila, que tanto ajudaram Paulo, e a família de Onesíforo, porque Onesíforo já tinha falecido, mas ele era muito grato por tudo que Onesíforo fez, porque Onesíforo foi o único que lembrou de Paulo na prisão, como nós vimos nos capítulos anteriores. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo enfermo em Mileto. Cadê o misticismo, hein? Cadê o poder? Para Timóteo, olha Timóteo, acrescenta na água que você já toma um pouco de vinho para que você possa curar teu estômago. Remédio, farmácia, medicina para você. Não tem oração, não tem óleo, não tem misticismo, não tem interferência de Deus, não tem favoritismo, não tem privilegismo. E Trófimo, hein? Deixei Trófimo doente em Mileto. E Paulo, por que não orou? Por que não colocou as mãos sobre Trófimo? Por que não ungiu ele? Por que não curou ele? Cadê o favoritismo? Cadê o privilegismo? Porque não existe privilegismo. O Criador não interfere para quem já é salvo. Se você já conhece a verdade, você quer sinal para quê? Procure vir, Timóteo, antes do inverno. Estão comigo hoje Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e toda a fraternidade de Roma enviam também saudações à escola de Jesus em Éfeso, que era onde Timóteo mais trabalhava e era a escola maior da Ásia. Educare, olha que lindo essas informações. Cláudia aqui, mencionada, segundo livros e a tradição, ela foi a primeira cristã mulher sor a anunciar a verdade nas Ilhas Britânicas. Ela se converteu a Cristo através de Paulo e agora anunciaria a verdade no futuro Reino Unido, hoje Wales, Escócia, Inglaterra.
Irlanda. Olha só. Escreva aí a primeira cristã professora. Cadê o machismo judaico aqui? Cadê o machismo da Bíblia aqui de Paulo? Daqueles textos adulterados pelos rabinos depois. Cláudia, citada aqui, é a primeira professora da verdade no Reino Unido, na Grã-Bretanha. O Frater Lino aqui presente é um dos mestres substitutos de Paulo e Pedro, um italiano. Ele é um dos 72 discípulos principais de Cristo. O Frater Pudente era um senador romano que se entregou a Cristo, também é um dos 72 discípulos principais de Cristo. Senador romano. Paulo encerra. O Senhor Jesus Cristo esteja sempre na sua consciência, Timóteo. E através de quê? Daquilo que chamamos de Espírito perfeito, Espírito Santo. A graça esteja sempre com vocês. Aqui encerra 1 Timóteo capítulo 4 e aqui encerra mais uma missão, mais uma carta, que é a segunda carta a Timóteo capítulo 4. Vocês estão felizes por encerrarmos mais uma missão, mais uma carta? Os originais de 2 Timóteo ou Timoteus Bet, capítulo 4. Vamos para Tito.